Ok? Já localizou aí? Gênesis 41, a partir do verso 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, faraó tirou do dedo o anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Aleluias. Ontem à tarde eu estava em casa e preparando essa palavra e pensando na grandeza de Deus, pensando como é que Deus é extraordinário, certo? Como é que Deus trabalha com a gente, né? E a vida não é linear, a gente não tem a certeza de nada, o que vai acontecer amanhã ou não. E eu quero falar com você exatamente sobre isso, sonhos que José não sonhou. É possível acontecer? Sim, olha. É possível, né, acontecer coisas que você não sonhou. Coisas boas e coisas ruins. Coisas que realmente pode ferir você, pode machucar você, mas coisas que podem surpreender você de tal forma que você fala, puxa vida, nem se eu tivesse planejado, sonhado, tinha dado certo. Por exemplo, o primeiro sonho que José não sonhou: sair do convívio da sua família. Ele não sonhou. Primeiro que José era o 11º filho de Jacó. Ele e Benjamim eram irmãos, filhos da mesma mãe, da mulher que Jacó amava, que era Raquel. Então José tinha um carinho muito especial por esses meninos. Prova disso, que quando ele vai encontrar Esaú, seu irmão, depois de 20 anos, longe, porque ele tinha aprontado com o irmão dele ficou irado com ele, queria matar ele, e agora ele volta. E na volta, o que ele faz? Ele pega as servas, tanto de Raquel como de Lia, que tinham filhos com ele coloca elas na frente. Coloca as servas de Bila, depois coloca as servas de Raquel, depois coloca, como se fosse formando pelotões, né? Aí coloca a Lia e por último, olha o que ele fala, ele coloca a Raquel e os filhos, né? Para encontrar com Esaú, porque ele não sabia da reação de Saul. Ele imaginava que a reação dele seria a pior possível, e ele tinha toda a razão. Então veja bem o quanto que ele amava esses meninos, né? Então José era paparicado, amado. Jacó tinha um carinho demasiado com esse garoto. E agora ele sai do convívio da sua família. Outro sonho que José não sonhou: ser aprisionado pelos seus próprios irmãos, aprisionado e ameaçado de morte. Certo? Olha que coisa terrível. Os irmãos de José primeiro quiseram matá-lo, aí Rúben entra no negócio, não aceita, certo? Ele joga o moleque dentro de um buraco, daqui a pouco o Rúben dá uma dispersada, sai ali, os irmãos de José, vendo uma caravana de ismaelitas passando para o Egito, eles vendem o menino
Olha aí, que coisa terrível, né? Então, o terceiro sonho de José, eu já entrei nele aqui, José não sonhou ser vendido pelos seus irmãos. Não sonhou. Né? Porque ele também tinha apreço e carinho pelos seus irmãos. Imagina, você ser negociado pelos seus irmãos. Coisa terrível. Quarto, José não sonhou ser preso de forma injusta, viver como escravo, trabalhar como escravo. Ele era um príncipe, totalmente diferente. O camarada era extraordinário e agora ele estava trabalhando na casa de Potifar. Surgiu aquele problema lá que a dona Potifara lá, ela o acusa, né, de assédio sexual, e aí vira aquela confusão toda. Potifar manda prendê-lo e ele vai preso. Quando as coisas que pareciam estar bem, e agora ele vai preso. Que coisa complicada, né? Agora, olha que coisa impressionante. Sonhos que você não sonhou e que às vezes acontece com você, que são ruins, mas tem sonhos que você não sonhou que são bons. Por exemplo, José não sonhou ser governador do Egito. Não sonhou. Por quê? Aparentemente era impossível. É como se qualquer um de nós aqui brasileiros, né, tivéssemos a oportunidade de sermos presidentes dos Estados Unidos. Dentro da própria Constituição está errado, não funciona. Ou vice-presidente, alguma coisa assim, vice-presidente, ou ocupar um cargo de grande relevância lá. Impossível. Primeiro que o hebreu era considerado imundo para o egípcio. Então ele não sonhou isso. E ele se tornou governador. E olha o que a palavra diz. Olha o que o Faraó fala para o cara. Uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém criterioso e sábio como você. Aí ele continua: você terá o comando do meu palácio. Ele não só se tornou governador do Egito, mas como o comando do palácio do cara. Olha aonde esse cara chegou. E ele diz aqui, o Faraó: e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Ele era o vice-presidente do país. Pronto, somente no trono o Faraó era maior. Fora isso, José mandava e desmandava no país. Acabou. Qual era a possibilidade de sonhar isso? Nunca. Assim como ele não sonhou ser vendido pelos seus irmãos, tão pouco ele sonhou em ser governador do Egito. Nunca. Seria impossível, inimaginável. Agora, eu coloquei aqui também, o último. José não sonhou receber de Jacó, o seu pai, a bênção da primogenitura. Porque, culturalmente, isso não fazia parte. Era o mais velho. Sempre foi, o mais velho recebia a bênção da primogenitura, que era a bênção dobrada. Acabou. Não tinha discussão. Isso era pacificado entre eles. Culturalmente, isso era fato. Agora, ele perdeu essa bênção. Quem? Rúben. Rúben perdeu essa bênção porque ele maculou o leito do pai dele. Ele teve intimidades com uma das suas concubinas. Isso era loucura. Ele perdeu essa bênção. Ele perdeu a bênção da primogenitura. Agora José é agraciado com a bênção da primogenitura. No Egito, José tem 2 filhos. Certo? Manassés e Efraim. E aí, num belo dia, Jacó, sabendo que ia morrer, ele chama José. E José vem com seus 2 filhos. E Jacó diz para José: esses meninos são meus agora. Eles são meus. E ele abençoa aqueles meninos. Aqueles meninos passam a fazer parte
das 12 tribos de Israel. Eles substituem José. José tem bênção dobrada. Ele é abençoado, ele é honrado. Olha que coisa maravilhosa. Agora, a gente vê tudo isso, irmãos, a gente fica assim, puxa vida, que coisa bonitinha, né? Maravilhosa, tal. O cara era escravo, de escravo o cara se tornou governador, lá. Só que tudo isso, irmãos, existe um processo que nós precisamos de entender como é que funciona. Sabe? Existem sonhos que você não sonhou e que vão acontecer com você, que talvez já aconteceu. Alguns sonhos que eu não sonhei aconteceu comigo, sonhos ruins, coisa muito ruim. Mas existem sonhos que eu não sonhei que estão acontecendo comigo, coisas boas. Agora, você acha que tudo isso acontece por acaso? Não, não acontece por acaso. Deus não deixaria, não daria a José essa bênção da primogenitura se José tivesse se perdido no processo. Ele se tornou governador do Egito, uma nação completamente ateísta, e politeísta, porém, José ainda assim manteve-se íntegro diante de Deus. A sua lealdade ele não desfez. Ele manteve a sua integridade diante do Senhor. Todos os ensinamentos, toda a cultura do pai dele, todos os ensinamentos, o pai dele ensinando para ele, que ele era filho de Isaac, filho de Abraão, e que eles serviam um Deus único, Deus verdadeiro, Deus poderoso, isso ficou marcado na cabeça daquele moleque. Porque quando ele foi para o Egito, ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. Olha. Ok, ele poderia ter se perdido. Quando ele foi convidado pela mulher de Potifar para ter relacionamento íntimo com ela, ele não o fez porque ele não era menos homem, ele não o fez porque ele era um homem de Deus. Ele disse para aquela mulher, olha o que esse cara falou assim, como eu poderia ferir o seu marido, meu patrão? E outro, como eu ia ferir o meu Deus? Estava no coração dele. Estava impregnado na natureza, na alma daquele garoto, a vida dele com Deus. Quem é que estava vigiando ele ali? Ninguém, ora. Não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um parente, não tinha uma igreja, não tinha um pastor, não tinha ninguém. E ainda assim, lá naquele lugar, lá naquele país, distante da sua casa, um país totalmente atípico, né, de tudo aquilo que ele vivia, ainda assim, ele manteve a sua lealdade a Deus. Aí você vai acompanhando. Lá na casa de Potifar, ele manteve-se um cara decente. O que pôs ele para fazer, ele fez. E ele rendeu tanto, ele produziu tanto, ele era tão leal a Deus. Uma das coisas que eu sempre tenho falado para as pessoas no meu convívio, que quando você é leal a Deus, quando você mantém a sua lealdade a Deus, Deus começa a te abençoar de forma sobrenatural. Deus te dá dons, Deus te dá talentos. Lá no capítulo 1 de Daniel, quando Aspenaz, chefe dos eunucos do rei da Babilônia, vai lá para oferecer o alimento do rei para aqueles meninos, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles dizem, não, nós não vamos comer dessa comida. Isso era protesto em relação à desobediência? Não, gente. Porque aquela comida era consagrada aos demônios. E eles disseram, dá-nos uma oportunidade de comer legumes. Daqui a 10 dias você vem aqui. E eles não se submeteram. Não se submeteram. Aqueles meninos eram bonitos, saudáveis, maravilhosos. Eles poderiam se enveredar em toda aquela promiscuidade que havia na Babilônia. Ainda assim, eles decidiram serem fiéis a Deus. E olha o que a Bíblia diz. 10 dias depois, o cara volta lá, vê eles, contempla eles, testifica que eles estão melhores, mais saudáveis do que os outros.
Agora, fica nisso não. Aí o que a Bíblia diz? Deus dá a Daniel sabedoria, inteligência e capacidade de interpretar sonhos. O que é isso? Benefícios da fidelidade e da lealdade do cara. Quando você mantém sua lealdade e fidelidade a Deus, Deus te dá dons, Deus te dá sabedoria, Deus te dá inteligência além daquilo que as pessoas têm. Impressionante, irmãos. Você vai ver isso em toda a história da Bíblia. O que Deus faz com as pessoas? Quem era José? Um menino, mimado, mas um menino que temia Deus. Um menino que sabia como é que funcionavam as coisas com Deus. E ele não negociou isso. Não negociou. O cara vai para a prisão, lá na prisão o cara põe para rachar, para moer. Faz tudo certinho. Eu creio, depois de 2 anos que ele interpreta o sonho daqueles caras lá, do copeiro e do padeiro, o faraó tem um sonho, e nesse sonho, ninguém consegue da corte interpretar esse sonho. O copeiro que estava com ele lembrou de José e falou para o rei. Quando estávamos presos, aconteceu assim, ele contou todo o fato, narrou tudo direitinho, tal. E o que acontece? Acontece o inevitável. O faraó manda chamar José chega lá, e aí, olha o que o faraó fala para o cara. Uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Onde é que ele arrumou isso? Onde é que ele estudou isso? Lugar nenhum. A fidelidade dele, a lealdade dele em servir a Deus, permitiu Deus acumular bênçãos sobrenatural na vida do cara. Ele interpreta um sonho e ele ainda vai ensinar Faraó como que ele deveria fazer. O cara deu detalhes, um plano de crescimento, de expansão, como é que ele tinha que fazer, as cidades que ele tinha que colocar estoques, armazéns e armazéns e armazéns, e o negócio foi tão extraordinário, irmãos, tão extraordinário, que Faraó ficou assustado e disse: não tem ninguém criterioso, nem sabe como você, tem que ser você, tem que ser você. Agora, aí você vai descobrir que você vai ter a grata surpresa de ser abençoado por Deus em coisas que você nunca sonhou, baseado em quê? Na sua lealdade, na sua fidelidade a Deus. Se você aprender isso é o segredo, irmãos, para que você prospere de forma extraordinária, certo? É o segredo para você conhecer a mente de Deus. É o segredo para que Deus revele a mente dele para você. Provérbios, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: se você estiver dispostos a acatar as minhas repreensões, olha o que Deus diz: eu te darei espírito de sabedoria e revelarei os meus pensamentos a você. 1:23, Provérbios 1:23. Em outras palavras, se você estiver disposto a ouvir Deus, a obedecer ao Senhor, Ele vai te dar espírito de sabedoria. Você quer mais do que isso? Imagina, Luiz, espírito de sabedoria, para você entrar e sair, para você negociar, para você desenvolver coisas maravilhosas, e ainda, você conhecer a mente do Senhor, Deus revelar a mente dele para você. O que Deus está pensando agora? Em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação ao seu negócio, em relação ao seu vizinho, em relação à sua cidade, o seu estado, o seu país, em relação ao mundo, Deus revelar para você o seu pensamento. Deus falou: como é que eu vou fazer alguma coisa sem antes comunicar a Abraão, meu servo? Não tem jeito, olha. Em outras palavras, isso que Salomão escreveu, Deus já fazia lá atrás. Deus revelava os seus pensamentos, Deus revelou os pensamentos dele para Abraão, concernente a Sodoma e Gomorra. Abraão, eu quero destruir aquele povo, vou fazer assim, 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 vou tacar enxofre, tacar fogo naquele povo, aquele povo é custoso, tal.
Deus estava ali expressando o seu pensamento. Abraão intervém e disse: se tiver 50 justos, não, Abraão, então não vou destruir. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, mas se tiver pelo menos 45, e ele vai trabalhando com Deus. Tudo isso resultado, certo? De coisas que você faz para Deus e que Deus vai abençoar você. Então, esse cara, José, ele fez algo extraordinário naquele país. Ele mudou a história de um país. Ele mudou a história de um mundo, do mundo da época. Através de quê? Você pode dizer comigo, da sua lealdade a Deus. Vale a pena? Vale, irmãos. Vale a pena. É fácil? Não. Mas vale a pena? Vale. Vale. Porque Deus é como diz o Salmo 103, Deus é um Deus de recompensa. Não tem jeito, irmãos, de você fazer nada para Deus e não recompensar você. Impossível. Impossível. Se você manter a sua lealdade a Deus, e olha, que José manteve a sua lealdade a Deus longe de quem? Longe dos olhos do seu pai, longe dos olhos dos seus irmãos, longe dos olhos de todas as pessoas que estavam ali próximas. Lá longe, num país extremamente perdido, ainda assim, ele manteve a sua lealdade a Deus. E ainda assim, Deus revelou para ele coisas maravilhosas, que fez diferença. Agora, para finalizar, deixa eu dizer algo para você. Quando você faz isso, como eu disse, tudo é fruto de um processo, certo? Deus, quando trabalha comigo e trabalha com você, Ele vai nos testando todos os dias. Impressionante. Você sai de um teste e Ele manda outro. E o primeiro teste que José teve foi o quê? Foi conviver longe dos seus irmãos, longe da sua família, longe do seu povo, longe da sua cultura, longe dos alimentos que ele mais gostava, né? E qual foi o segundo teste? Guardar o coração dele. Ele guardou o coração dele. Ele não deixou que o ódio, a raiva, a mágoa entrasse no coração dele. Mesmo que os seus irmãos haviam arrependido, mesmo que os seus irmãos entenderam tudo aquilo ali, ele não deixou que nada disso o afetasse. Uma das coisas que eu tenho aprendido a andar com Deus é isso, é você saber, entender como é que funcionam essas coisas. Você é passivo de ser ferido, você é passivo de passar dificuldades, você é passivo de ser traído, pessoas ferem a gente, pessoas nos machucam, pessoas nos traem, porém isso não pode ser um problema seu. Você não pode deixar que isso afete você. Pode sentir? Pode. É lógico, não tem jeito, ora. Mas você tem que guardar isso no seu coração? Negativo. Negativo. Porque Deus não pode contar com você, com o coração dividido, entre a bondade e o ódio, entre o amor e a vingança. Não tem jeito, ora. E por incrível que pareça, irmãos, quem é que nos trai? Quem é que nos fere? As pessoas mais próximas de nós. Por isso que você passa por esse teste, para você saber como vencer isso, ora. Senão, como é que Deus vai trabalhar com uma pessoa que pensa em vingança o tempo todo? Como é que Deus vai trabalhar com uma pessoa que só pensa que você é o único que foi ferido na vida? Não. Você foi o único que foi traído na vida? É lógico que não, ora. Eu acho interessante que quando Jacó morre, eles vão sepultar o pai dele lá nas terras, né, de Canaã, e tudo bem, toda aquela cerimônia maravilhosa, belíssima,
E agora eles voltam. Quando eles voltam, os seus irmãos se reúnem e entram em desespero, dizendo um para o outro: agora chegou a vez de José nos vingar. Nosso pai morreu, nós estamos enrolados. Eles chamam José e eles ajoelham diante de José e diz para José: agora nós somos escravos seu. Faça da nossa vida o que você quiser. José olha aquele negócio e fala assim: vocês estão ficando doidos? É lógico, né? Vocês estão ficando doidos, foi o que eu estou falando aqui. Só estou dando uma... Vocês estão, né? Estão malucos, ora. Vocês acham que foram vocês que me mandou para cá? Vocês acham que foram vocês que me venderam? Foi Deus, ora. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus me trouxe para cá para a salvação de vocês. Deus me trouxe para cá para mudar a vida e a sorte de vocês. Olha a cabeça do cara, olha a forma de entendimento do cara. Como é que Deus não confia num cara desse? Como é que Deus não coloca coisas na mão de um homem desse, irmãos? Ah, pastor, mas eu sou gente. E aí, ele era gente também, ora. É uma questão de decisão, irmãos. Você que porventura ainda tem no seu coração mágoa, raiva, ódio de alguém, e sobretudo de parentes próximos seu, você está se perdendo. Você vai se definhar. Deus não vai poder confiar em você coisas boas, coisas grandes. Deus não vai poder revelar a você coisas maravilhosas que estão na mente dele, no coração dele para você fazer diferença no mundo. Não pode, ele não pode contar com uma pessoa doente. Ele não vai fazer parceria com uma pessoa dessa forma. Ele vai fazer parceria com alguém que realmente consegue entender como é que funciona a vida. Sonhos que ele não sonhou sair da sua casa. Mas ele também não sonhou ser faraó, rei. Ele não sonhou ser governador. Olha aí. Prova disso que faraó coloca o nome do cara de Zafanete Paneia, que significa salvador do mundo. O cara sai de um buraco, o cara sai de uma tribo, o cara sai de uma família de gente medíocres e vai para um país que naquela época era o país. E lá o cara cresce, lá o cara floresce, lá o cara prospera, mas não tem como você crescer e prosperar com o seu coração cheio de ódio, cheio de amargura. Agrava isso, isso não é funcional. Sabia disso? Não funciona assim. Deus não vai confiar, colocar nas suas mãos grandes coisas, sabendo que você pode a qualquer hora usar aquilo ali para ferir, para machucar pessoas. Ele poderia usar o cargo dele, como ele intentou fazer, mostrando para os irmãos dele o que poderia ser feito. Mas ele não fez. Ele não usou todo o seu poderio para destruir os seus irmãos. Pelo contrário. Quando seus irmãos e seu pai chegaram, certo, de Canaã, por ordem de Faraó, e é óbvio, com contentamento e a anuência de José, os seus irmãos, seu pai, todos os seus parentes foram morar no melhor lugar, na melhor terra do Egito. José poderia ter dito: eu vou castigar essa turma, vou colocar eles lá no beco dos aflitos, no morro do macaco. Negativo, irmãos. Eles foram colocados na melhor terra. Você sabe o que é isso? Isso é resultado de um homem curado, de um homem sarado. Pessoas saradas não têm tempo para planejar mal para ninguém. Pessoas curadas não têm tempo para ficar vingando, ficar lembrando: olha, você fez isso lá. Blá, 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 blá. Não para com isso, varão. Sai dessa, jacaré. Bora. Vamos caminhar. Deus tem coisas maravilhosas para você, sabia? Deus tem grandes coisas na sua vida, para a sua vida. Você pode dizer isso comigo? Deus tem grandes coisas para mim. E coisas que eu não sonhei. Aí há coisas grandes, hein? José não sonhou ser o cara.
e se tornou o cara. E nós estamos falando de José aqui, ó, quase mais de 3.000 anos. Nós estamos relembrando a história do cara, por uma ação que ele fez, uma atitude que ele fez, uma decisão que ele tomou em ser leal a Deus em terra estranha, em não vingar tudo aquilo que os irmãos fizeram contra ele. Não tem espaço. Irmãos, grava isso. O coração de um homem decente, de um homem bom, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não tem espaço para essas coisas. Não tem. Acredite nisso. Pode acreditar. Não tem espaço. Não tem como ter espaço. Sabe? Porque o que Deus tem para nós é coisa maravilhosa. Essas coisas não podem nos prender. O ódio, a amargura, a vingança, tudo nos prende. São correntes que vai nos prendendo e vai impedindo você de caminhar e de chegar ao seu destino. Aleluias. Vamos colocar de pé.